Nós tivemos uma semana cheia, com desdobramentos espetaculares, num agravamento da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Talvez a maior crise da história, que levou o presidente americano Donald Trump a colocar tarifas contra o Brasil, que na verdade são sanções, não são simplesmente tarifas comerciais. Isso ficou bem claro na ordem executiva que ele baixou para justificar essas tarifas. E ele aplicou a lei Magnitsky contra o ministro Moraes, basicamente justificando essa aplicação pelas violações sistemáticas aos direitos fundamentais dos brasileiros e de cidadãos e empresas americanas. E nós tivemos a repercussão dessa verdadeira bomba diplomática nos últimos dias, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e tem várias perguntas também sobre essa questão. Mas vamos aqui ler um trecho do Trump, da ordem executiva do Trump, sobre as tarifas impostas ao Brasil. E ele deixa bem claro qual é o motivo. Abre aspas. O ministro Moraes tem abusado da sua autoridade para atingir opositores, proteger políticos corruptos e sufocar dissidência, frequentemente em coordenação com outras autoridades brasileiras. Ele autorizou batidas policiais politicamente motivadas, prisões, bloqueios de contas bancárias, apreensão de passaportes, detenções sem julgamento por postagens em redes sociais, investigações criminais sem precedentes, inclusive contra cidadãos dos Estados Unidos por discurso protegido em solo norte-americano, e ordens sigilosas a empresas de mídia social dos Estados Unidos para censurar milhares de publicações e desativar dezenas de críticos políticos, inclusive norte-americanos. Quando essas empresas recusaram-se a cumprir suas ordens ilegais, Moraes impôs multas vultuosas, suspendeu suas operações no Brasil e ameaçou seus executivos com processo criminal. Ele supervisiona, neste momento, a persecução penal de um residente norte-americano por falas feitas nos Estados Unidos. Esses atos, justificados sob o pretexto de combater desinformação, fake news ou conteúdo antidemocrático ou de ódio, colocam em risco a economia dos Estados Unidos ao coagir empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, entregar dados sensíveis de usuários ou alterar suas políticas de moderação sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão total do mercado brasileiro. Tais ações também intimidam e restringem a liberdade de expressão nos Estados Unidos, violam direitos humanos e minam o interesse norte-americano em proteger seus cidadãos e empresas. Fecha aspas. Vejam a gravidade do que nós estamos vivendo. Você pode gostar, não gostar do Trump, isso não importa. O governo americano oficialmente, né, o país mais poderoso do planeta, a democracia que é o farol da liberdade dos últimos séculos no mundo, está apontando o dedo para o Brasil e dizendo: no Brasil, o topo do judiciário está promovendo censura e perseguição política e está ferindo direitos humanos. E é por isso que está havendo essa sanção comercial e é por isso que está sendo aplicada, né, ao ministro a lei Magnitsky, que foi criada justamente para tomar ações pelo governo americano contra autoridades em outros países que não respeitem os direitos humanos, né? É uma desmoralização completa, não só da justiça brasileira, mas de todo o regime brasileiro, de toda a estrutura que se criou. E a reação a esse apontamento demonstra justamente por que tudo isso está acontecendo. Quem deveria estar denunciando esses abusos contra os direitos humanos é principalmente a imprensa. O que a esmagadora maioria da imprensa brasileira faz? Com unhas e dentes segue defendendo o regime e todos esses abusos, tentando passar a seguinte mensagem agora, né? Essa vai ser difícil deles conseguirem, né, fazer o povo brasileiro engolir. Mas a militância de redação deveria até ganhar dobrado, né? Está tentando passar a narrativa que, na verdade, os Estados Unidos está se transformando numa ditadura por conta do governo Trump, enquanto o Brasil seria
o maior exemplo, a maior representação de uma democracia plena. E perceba que nenhuma militância de redação de esquerda, né, nenhum político de esquerda, ninguém nessa coalizão que conseguiu, né, impor esse regime no Brasil, rebate os argumentos que foram apresentados pelo Trump. Eles gritam soberania nacional, eles falam em defesa da democracia, mas eles não rebatem os argumentos que são apresentados. Por quê? Porque é impossível rebater, né? Qualquer pessoa que tenha a mínima honestidade intelectual sabe que vários casos de violação de direitos humanos aconteceram nos últimos anos. Vários e vários casos. Na verdade, se criou uma estrutura toda de repressão política contra a direita para impedir a revolta popular contra, né, a retomada do Brasil pelo que há de pior no establishment político, no establishment econômico, no establishment empresarial. É disso que nós estamos falando. E o que nós observamos na reação, né, na primeira sessão do Supremo após a sanção ao ministro, foi a confirmação disso tudo. Porque, basicamente, alguns ministros, começando pelo ministro Gilmar, né, o Barroso foi um pouco mais comedido, parece que está um pouco mais preocupado, e passando pelo ministro Moraes, olha os termos que eles utilizaram em relação especialmente ao Eduardo Bolsonaro: entreguista, lesa pátria, participante de organização criminosa miliciana, covarde e traidor. Essas foram as expressões utilizadas. Qual é o problema disso? O problema disso é que esses ministros estão julgando, ou vão ter que julgar o Eduardo Bolsonaro, já que ele está sendo investigado, né? Como é que um ministro pode julgar alguém já apresentando essa pessoa dessa forma? A investigação nem acabou ainda, né? Já é o segundo grau de perseguição, porque o primeiro grau de perseguição é quando você censura e persegue alguém pela sua posição política. O segundo grau é quando essa pessoa vai para outros fóruns, como por exemplo no exterior, denuncia isso e aí ela passa a ser perseguida por conta dessas denúncias. É isso que está acontecendo. Mas os ministros vão lá e basicamente já adiantam o seu julgamento e demonstram uma completa animosidade com o réu. Isso já aconteceu outras vezes, mas agora ficou escancarado. E aí você tem o PT, na figura dos seus líderes, demonstrando solidariedade e apoio completo aos ministros. Ou seja, fica ainda mais evidente que se trata de um grupo, né, a esquerda e alguns ministros, que estão atuando em consonância. E isso dinamita qualquer imparcialidade. Como é que você vai ter imparcialidade se você tem ministros aparecendo lá do lado do presidente, operando, né, com esse tipo de palavra, com esse tipo de discurso contra os opositores do atual presidente, no âmbito de um processo que o ministro, né, de um processo político que está sendo tratado como se fosse uma coisa jurídica. E o ministro, para se defender, dizendo que, na verdade, não parte dele as decisões, ele disse que houveram aí 707 recursos que foram apresentados ao tribunal e todos eles foram negados com a concordância ou da turma ou do próprio plenário, né? Com 0 recursos aprovados. E ele apresentou isso como uma justificativa, né, de devido processo legal. Ou seja, não houve um único recurso ao tribunal sendo aprovado. Nós tivemos nos últimos anos um festival de abusos. E todo brasileiro no final sabe disso. A diferença é que o pessoal da esquerda aplaude, apoia, gosta, acredita que é a melhor coisa do mundo você ter uma corte constitucional perseguindo os opositores políticos, né? E a direita está sofrendo essa perseguição. E a esmagadora maioria das pessoas simplesmente baixa a cabeça, fecha a boca e produz a espiral de silêncio que marca qualquer regime autoritário, né? Agora, o que deve acontecer daqui para frente? Eu vejo um cenário bastante complexo, porque o PT em si acredita que essa disputa gera um ganho eleitoral de curto prazo e que está alinhada ao objetivo de longo prazo, que é destruir a economia brasileira e consolidar um regime autoritário dos sonhos deles, né, como a Venezuela, como Cuba, como China e assim por diante. É o que eles tratam como uma verdadeira democracia. Já o pessoal do Centrão está numa situação de não concordar completamente com o PT, mas ficar dependente do próprio Supremo, já que o Supremo é quem julga, né, os deputados e senadores,
E esse movimento todo que levou o Lula para a presidência acabou gerando a anulação de praticamente todos aqueles processos da Lava Jato, né? Então, como é que eles podem manter essa blindagem e ser contra o tribunal que promoveu essa anulação em massa, né, desses casos? Então, o Centrão, apesar de ter muito poder, fica numa sinuca de bico. O que eles gostariam mesmo é de um candidato que pudesse fazer de conta, né, pudesse aparecer como um candidato de direita, que tivesse o voto que eles chamam de bolsonarismo, ao mesmo tempo que fosse aí não um incômodo para o sistema. E esse tipo de coisa ficou mais difícil agora por conta dessas medidas, que são apenas, aparentemente, medidas iniciais, como tem aparecido aí na imprensa. Outros ministros podem ser alvo dessas sanções. Se gera um cenário muito perigoso para o sistema financeiro nacional, porque, segundo o Metrópolis, o ministro Gilmar teve aí uma janta com pessoas do partido do Bolsonaro. E aí ele disse nessa janta, segundo a imprensa, que se houvesse essa imposição de sanção, o Supremo poderia definir que os bancos brasileiros deveriam atender, por exemplo, manter conta de ministro. Só que se os bancos brasileiros fizerem isso, há a possibilidade dos americanos dizer não, isso você está cometendo aí um desrespeito à nossa lei Magnitsky, então você não pode mais participar do sistema SWIFT, né? O sistema integrado dos bancos para participar aí das transações financeiras no mundo inteiro. É basicamente desconectar o banco, se assim os americanos quiserem. E aí nós não temos mais conexão com o mercado financeiro global. Entenderam o problema? Fora que os Estados Unidos, como a gente já falou algumas vezes, eu tenho reforçado isso porque acho que pouca gente percebeu, tem um papel fundamental na estrutura de tudo que funciona no Brasil. Quase todas as empresas têm servidores nos Estados Unidos. A base do real são os títulos do Tesouro Americano, centenas de bilhões de dólares. O próprio Supremo, outros órgãos do governo, rodam em cima de servidores norte-americanos ou de sistemas norte-americanos. Se você pensar em tudo que se usa nas empresas, tudo que você pessoalmente usa no dia a dia, é tudo sistema americano, ou quase tudo sistema americano. O presidente dos Estados Unidos tem a capacidade de ordenar sanções que impeçam o acesso a esses sistemas. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Então, me parece que muita gente não tem a exata noção do quanto isso pode ser negativo para o país. Eles estão efetivamente brincando com fogo. A verdade é que o único caminho para solucionar esse problema seria, de fato, uma espécie de anistia ou qualquer outra ferramenta que faça cessar esse ambiente de censura e de perseguição política, né? É isso que precisa acabar. Se isso acabar, tudo se resolve no Brasil. Mas, obviamente, que aqueles que montaram e se beneficiaram desse estado de coisas não têm interesse de fazê-lo. Como ter certeza que o Banco do Brasil, por exemplo, cancelou a conta de Moraes, assim por diante, e tem várias perguntas nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, o mais importante não é isso, pessoal. Eu vejo que está todo mundo, né, querendo saber como é que é a aplicação exata, mas o mais importante não é isso. O mais importante é o fato do governo americano ter definido o regime brasileiro como um regime autoritário que censura e persegue pessoas. Esse é o aspecto mais importante de toda essa história. Agora, em relação às sanções, é muito simples, né? E tem muita gente que desconhece como é que elas são aplicadas. Em tese, empresas que queiram participar não só do mercado americano, mas do sistema americano, né, de negociação, que é baseado no dólar, que é baseado aqui nos Estados Unidos, precisam cumprir essas sanções, ou seja, não podem ter negócio com essas pessoas. Se isso não acontecer, essas empresas podem ser vedadas, não só a participar do mercado americano, o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma operação aqui nos Estados Unidos, mas fazer parte do envio de recursos. Sem isso, o banco tem muita dificuldade de operar, vai ficar um banco fechado no próprio país, como acontece em outras ditaduras, né? Você tem hoje a maior parte do financiamento das empresas brasileiras vindo do exterior. São bilhões e bilhões de dólares. Como é que esse dinheiro vem se o Brasil não está mais conectado no sistema internacional? Nós temos as empresas necessitando fazer pagamentos para o resto do mundo. Como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai receber recursos sem estar integrado ao sistema? É um colapso completo do sistema financeiro se isso acontece. Então é esse risco que nós estamos correndo. O sistema pretende blindar o Xandão e levar o país todo junto? É possível? Claro que é possível, né? E esse é o conflito interno que está se desenvolvendo dentro do establishment e que vai definir o futuro do Brasil. Não me parece que seria o cenário mais provável, porque nesse cenário há um prejuízo muito grande
para muitos integrantes do sistema. Me parece que o cenário mais provável seria o de acomodação, que é algo bastante comum no Brasil, né? Algum tipo de acordo em que se tenha uma anistia de algum jeito, né? E basicamente se baixe essa fervura, porque o potencial negativo é muito grande para gente muito poderosa. Alguma chance dessa lei Magnitsky não trazer nenhuma mudança para nós aqui? Claro que é uma chance, né, de não mudar nada, apenas ficar mais exposto ao que está acontecendo. Por mais que o Trump esteja sensibilizado com a situação brasileira e parece que está interessado em até aprofundar essas ações, as meras sanções não mudam nenhum estado político, né? O que muda é uma pressão interna. São os brasileiros se movimentando para fazer alguma coisa, enquanto há tempo. As sanções por si só não vão fazer a mudança. Lula ou outras autoridades podem ser sancionadas pela lei Magnitsky? Sim, inclusive num dos comunicados oficiais, um dos assistentes lá do Marco Rubio colocou exatamente isso, que autoridades que estejam participando desse processo que os americanos chamam de censura e perseguição podem também ser sancionados, né, pela lei Magnitsky. A própria imprensa indica outros ministros, outras autoridades. Em tese, né, o próprio presidente, como não há impedimento do próprio presidente Lula ser sancionado, mas não parece que essa será a estratégia adotada pelos americanos. Parece que primeiro nós vamos ter outros ministros sendo sancionados. A bolsa e o dólar não estão calmos demais diante de tudo o que está acontecendo? Eu creio que há dois vetores aí no mercado que estão produzindo essa aparente calmaria. Nós temos um cenário muito negativo, que seria a manutenção do Lula no poder, o aprofundamento dessa crise fiscal e da crise política, inclusive com a possibilidade de consolidação de um regime mais autoritário, né? Isso seria desastroso para o mercado. Mas tudo que está acontecendo, dependendo de como se desenrolar, pode facilitar uma mudança nesse regime. E aí nós teríamos algo bastante positivo para o mercado, né, para a bolsa, para o dólar. Então me parece que o mercado está pesando essas duas possibilidades e está esperando para ver qual é a direção. Se a direção for por uma mudança do regime atual, pode ser muito positivo para o mercado, né? E isso que está impedindo um desastre maior no curto prazo. Mas sem sombra de dúvida, se não ficar muito claro em algum tempo, e se a gente for mais para o lado, né, venezuelano, vai ficar bastante feio. Leandro, você acha que o tarifaço pode reeleger o descondenado? O grande problema é esse, né? Do jeito que a coisa está organizada hoje no Brasil, com eleições sendo dominadas por censura, por perseguição política à direita, quem é que define se o descondenado segue ou não no poder, né? Com certeza, em eleições em que há censura e perseguição, não é o povo, até porque o principal candidato da direita está sendo proibido de concorrer. Deputados e senadores eventualmente podem ter registros cassados, podem ser alvo de outras investigações, ou podem ser cassados até após a eleição. Então, num regime como a gente tem hoje, não faz muito sentido falar em eventos que podem favorecer ou desfavorecer eleitoralmente o descondenado, né? Porque o próprio sistema ele opera de uma forma já não livre. Você acredita que Moraes será entregue pelo sistema? O Barroso mesmo está mansinho. Olha, não pode se descartar essa possibilidade, visto que já há alguns sinais de rachadura, né? O Lula chamou lá os ministros para uma janta no Supremo e foram 6 e não os 11. Há notícias aí da imprensa que os ministros não quiseram assinar aquela notinha que o Barroso apresentou. O próprio Barroso veio a público dizer que não queria escalar o conflito, que seria uma nota serena e tudo mais. Mas é muito difícil, né, esse movimento, visto que os próprios ministros chancelaram o ministro Moraes nessas ações que acontecem desde 2019. Então, eu creio que há uma possibilidade, mas é uma possibilidade ainda menor, né? Visto que todo o sistema atual brasileiro, todo o regime gira em torno do ministro e é suportado pelo ministro. Retirar essa peça pode produzir no sistema uma perda de controle que eles temem muito, né? Eles estão numa espécie de passe, porque se eles diminuem o ritmo da censura e da repressão, eles podem perder o controle da situação política, né? Inclusive perder as próximas eleições. Se eles apertam a repressão, fica mais difícil defender a narrativa que os americanos estão errados, né? Que estão exagerando com essa questão da lei Magnitsky.
Então é um momento muito complicado para o regime brasileiro, essa que é a verdade. Desde que a perseguição contra a direita começou em 2019, eu creio que esse é o momento em que eles estão com mais pressão sobre eles. Já podemos dizer que a política tarifária de Trump deu certo? Não podemos dizer isso. Há algumas surpresas positivas para os Estados Unidos, né? O Trump fechou um acordo com a União Europeia, com o Japão, com a Coreia do Sul, com alguns outros países em termos muito favoráveis aos Estados Unidos. As receitas com as tarifas são maiores do que as estimadas inicialmente já. Não há ainda o nível maior de inflação que foi sentido, que seria o esperado, especialmente nesse primeiro momento. Não há desaceleração econômica que poderia ter acontecido, né? O PIB cresceu 3% nesse último trimestre aqui nos Estados Unidos, mas é muito cedo, né? Eu acho que essas políticas podem ser negativas para os Estados Unidos, para a economia global num prazo maior. Eu nunca neguei aqui, né, que eu não sou um fã das tarifas. Eu acho que haveria outras formas de reequilibrar o comércio global que não através de tarifas, especialmente, né, esgaçando relações aí com alguns aliados. Que conselho você daria para os empreendedores aqui no Brasil? Bom, o conselho que eu daria para qualquer empreendedor, né? Em primeiro lugar, faça aquilo que você tem uma paixão, porque o nível de energia que você precisa colocar num negócio para ele decolar, para ele dar certo, é gigantesco. E você só conseguirá entregar esse nível de energia, esse nível de dedicação, se você realmente gostar daquilo que você faz, né? Você sendo apaixonado por aquilo que você faz, senão é virtualmente impossível. Em segundo lugar, a minha dica é que você precisa seguir sempre o caminho que é mais difícil emocionalmente. Então, algo natural em qualquer negócio ou na sua própria vida pessoal é você se acomodar, né? Deixar de fazer certas coisas porque aquilo incomoda, é difícil, te tira da zona de conforto. Então, os empreendedores que eu conheço de maior sucesso são aqueles que estão dispostos a sistematicamente se desafiar, né? Se questionar e mudar conforme a situação mude, porque para você alcançar um nível cada vez maior de sucesso, você tem que se reinventar sistematicamente. Em relação ao Brasil em específico, eu acho que é muito importante você olhar para fora, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, e pensar seriamente em expandir os seus negócios para outros países, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos a gente tem muita oportunidade. Enfim, você tem que ter um negócio que seja mais resiliente, e uma forma de ter um negócio mais resiliente é você ter receita em diversas moedas em mercados diferentes, né? Geograficamente diferentes. Este é meu canal no YouTube. Se inscreva para receber boa notícia e se manter bem informado.